Quando tive a oportunidade de estar em Israel em 2017, nós passamos por um caminho conhecido como Via Dolorosa, o caminho que Jesus fez ao carregar a cruz. Hoje tem pedras, eu não sei se quando ele andou por aquele caminho era uma rua de pedras, né? E nem sei se aquele chão foi o chão realmente que ele pisou, mas o caminho até o Gólgota está lá, né? Gólgota está desmoronando, né? Está aos pedaços, se desfazendo, não tem como conservar, porque era uma rocha, né? Então, uma rocha, sei lá como é que fala aí, como que era aquilo lá? Negócio que vai se desfazendo. Era uma rocha, o que era? Vai caindo, né? É. E até tem um irmão, né, da igreja adventista, o Marcelo Riso, é isso? Não, que fala, gravou um hino, Mateus Riso, né? Mateus Riso gravou uma música Via Dolorosa, né? Um hino lindo, maravilhoso. Então, Jesus, ele passou por um caminho. Nós estamos andando por um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós somos convidados pelo Senhor Jesus a andar por um caminho. E ele disse: eu sou o caminho. Então não tem outro caminho. Eu não tenho como andar com Jesus em um caminho sem cruz. Porque nós não estamos falando de um símbolo. Nós estamos falando do coração do Evangelho. Nós estamos falando daquilo que trouxe para nós a salvação. Então, o irmão George Bernard, ele estava meditando sobre como é esse negócio de participar dos sofrimentos de Cristo. E nós temos insistido com a igreja aqui, nós estamos crendo que nós precisamos nos preparar para os últimos dias. Nós estamos caminhando para os tempos do fim. Nós não sabemos quanto tempo nós teremos esta janela de oportunidade, quanto tempo nós teremos esta liberdade que temos tido de reunir aqui ainda nesse salão ou em outros salões. Nós não sabemos. Por isso nós insistimos que os irmãos reúnam nas casas em grupos pequenos, pelo menos uma vez da semana nas casas, uma vez na semana na reunião geral. Nós entendemos a necessidade de você estar congregando com pessoas, ligados a pessoas. Por isso que nós insistimos que a nossa visão, cadê Daniel? É preparar a igreja para a volta de Jesus, um povo santo, aliançado uns com os outros e que faz discípulos de todas as nações. Agora olha para mim aqui e diz qual é a visão da igreja. Olha para mim. Aqui, olha para mim aqui, igreja, qual é a visão que nós falamos aqui? Mas está saindo aqui. Ok. Vamos lá? Preparar igreja para a volta de Jesus, um povo santo, aliançado uns com os outros, que faz discípulos de todas as nações. Só aqui agora, vai. Deixa eu ver esse lado aqui.
Tem algumas pessoas que perdem a fala no meio do caminho e ficam assim fazendo, né? Então é preparar a igreja para a volta de Jesus. Que tarefa, não, Maurício? Preparar, nós cremos que essa é a nossa visão, de preparar homens, né, Clésio? Preparar famílias, preparar jovens, preparar crianças, para que todos saibam o motivo da nossa existência. Um dia encontrar com Jesus, um dia reinar com Cristo, um dia estar com Ele. Agora, nós precisamos ser um povo de aliança. Nós precisamos ser aliançados uns com os outros. Como que eu vou desenvolver aliança se eu não estou reunindo em uma casa com irmãos? Eu preciso desses irmãos perto de mim. Preciso de irmãos que saibam o meu endereço, que saibam o meu nome todo. Eu preciso de irmãos que saibam quais são os meus problemas, quais são as minhas dificuldades. Aqui nessa reunião geral, ninguém vai saber seu nome. Poucas pessoas vão saber teu nome. Numa reunião geral, poucas pessoas vão saber quais são os teus problemas. Mas numa casa, as pessoas vão saber qual é o teu nome, quais são os teus problemas, quais são as tuas dificuldades, onde é que você mora, qual é o nome dos seus filhos. Nós precisamos desses relacionamentos de aliança. Eu preciso aprender a cuidar de pessoas, eu preciso aprender a ser cuidado. Isso é muito importante dentro do nosso relacionamento, dentro dos tempos do fim. Nós escutamos aqui o Mansur dizer como é que fazia para reunir nas casas. Nós já temos uma estratégia. Como que nós vamos reunir nas casas o dia que forem proibidos reunir nos salões? E aí, se eu não estou reunindo na casa, como que eu vou saber o que fazer? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Bate aqui, prende aqui o Tadeu, prende aqui o Galdino, eu vou correr fora, não vou deixar me prender, né? Então, assim... Então, assim, tem que saber para onde você vai correr. Está entendendo? Tem que saber para onde você vai correr, estou falando sério. Por muitos anos na China, treinamento de obreiros era ensinar como pular do segundo andar sem quebrar os ossos das pernas. Treinamento de obreiro era assim. Ensinar como fugir da polícia e não ser pego. Ensinar como se esconder no meio da escuridão. Treinamento de obreiros era assim. Aqui não, a gente ensina a decorar versículo, cantar, orar, interceder. Não ensina a fugir de nada. Né? Mas nós estamos crendo que a pregação do Evangelho é algo que nós precisamos fazer diariamente, constantemente, lembrando o que Jesus fez na cruz. É um caminho que nós fomos chamados para trilhar. Então, Deus tem um plano para nos conduzir neste caminho. E Jesus, ao falar sobre este caminho, Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está propondo o quê? Andar por um caminho. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isto é um caminho. Isto é uma maneira de andar. Quem eu vou amar mais? Minhas filhas, meus genros ou o Senhor? Eu vou amar mais minha esposa? Eu vou amar mais os netos que virão? Então, quem eu vou amar mais? Quem eu vou amar mais? Quem eu devo amar mais? O Senhor. O Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Sem dúvida alguma, nós precisamos aprender isso. É um caminho. Isto é uma maneira. Se eu não amar mais o Senhor do que os da minha casa, eu não vou amar os da minha casa como o Senhor gostaria que eu os amasse. Então Jesus propõe para nós um caminho. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Jesus experimentou isso.
Ao vir para a terra, Jesus veio para morrer. Jesus está falando de si mesmo. Jesus está contando sua própria história quando ele fala sobre morrer. Ele morreu para si mesmo. Jesus abriu mão. Jesus abriu mão da sua glória. Jesus abriu mão de muita coisa para descer e se fazer um homem. Então, o irmão Bob Sorge, ele diz que a cruz é um lugar santo de construção. A cruz é um lugar santo de construção. Ontem eu estava conversando com um casal e estava lembrando, a cruz não é seu vizinho, a cruz não é sua esposa, a cruz não é seu marido, a cruz não é seu patrão. A cruz não são, a cruz não é, como é que é? A cruz não é pessoas. Não são pessoas. Português, meu Deus do céu. A cruz não são pessoas. Então, Jesus trabalhou na cruz com toda a sua alma, com todo o seu coração e deu todo o seu sangue. Jesus fez isso. Jesus andou esse caminho. Jesus agonizou na cruz. E lá em Isaías 53, versículo 11, diz assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá, ele não está vendo, ele vai ver. Pela fé, claro, ele vê a igreja gloriosa. Pela fé, a Bíblia diz que a igreja vai ser gloriosa. Eu creio no que a Bíblia diz. Mas nós temos um caminho até esse dia. Nós temos um caminho para trilhar. E esse caminho é o caminho da cruz, é o caminho da via dolorosa, é o caminho onde nós somos levados para um novo nascimento. Como que é um novo nascimento? Como que é o nascimento de uma criança? Em meio a dores, em meio a sangue, em meio a lágrimas, em meio a uma agonia. De fato, Jesus agonizou. A cruz é como um útero que vai dar à luz. Então, quando nós falamos de cruz, nós não estamos só falando de morte, mas nós estamos falando de nascer para Jesus, nascer para o Senhor. Nós estamos falando de nascer de novo. Então, quando Deus ressuscitou Jesus, Deus estava selando toda a obra. Deus estava aprovando o que Jesus fez. A ressurreição de Jesus não foi como a ressurreição de Lázaro, não foi como o filho da viúva de Naim. A ressurreição de Jesus não foi como aquele soldado que foi jogado sobre os ossos de Eliseu. Não, a ressurreição de Jesus o colocou numa posição do primeiro entre os mortos. Jesus se tornou o primeiro a ter um corpo glorificado. Jesus está vivo porque ele ressuscitou, ele cumpriu toda a exigência de Deus. Quando ele chegou para ser batizado por João Batista falou assim: nossa, você vem até mim, eu que tinha que ir até você. Jesus falou assim: importa que toda a justiça de Deus seja cumprida. Então Jesus não pegou atalho, Jesus não pegava atalho, Jesus, ele andou e ele cumpriu toda a justiça de Deus. Presta atenção, não pegue atalho. Se você pegar atalho, Jesus te pega na curva. Não faça atalhos, ande o caminho que precisa ser andado. Se a cruz está sendo colocada diante de você, então, queridos, eu também levarei minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém? Então, nós precisamos rogar a Deus que abra os nossos olhos, para que nós enxerguemos que Jesus fez o trabalho pesado. Como eu preguei alguns domingos atrás, eu falei que o que nós sofremos é em parte, porque nós só estamos participando em parte.
Pedro falou que é em parte. Pedro falou que é em parte. Nós não temos condições de passar pelo que Jesus passou. O que nós passamos de sofrimento é em parte. Nós vivemos num mundo que, não faça tudo para você ficar bem. Nós vivemos num mundo que sofrer é bobagem, seja feliz. Não, que isso? Você vai manter um casamento para quê? Não, acaba com esse casamento. Que Deus bobo é esse que mandou fazer a aliança até que a morte os separe? Vai ser feliz. Esta é a mensagem do mundo, essa é a mensagem melhor, que vem do inferno, contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o princípio de Deus. Então nós precisamos compreender o chamado do Senhor para nós andarmos neste caminho, para nós trilharmos esse caminho. Então a cruz é o lugar onde nós crucificamos a nossa vontade. Maurício falou muito sobre a vontade, a nossa vontade. Então a cruz é o lugar onde nós vamos crucificar a nossa vontade, para que a vontade de Deus seja feita. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é agradável e ela é perfeita. Então, para eu experimentar a vontade de Deus, eu preciso crucificar a minha vontade. Então a cruz é o lugar onde a vontade de Deus é feita. A cruz é o lugar onde o velho homem é crucificado e nasce o novo homem. A cruz é o lugar onde nos rendemos totalmente para a vontade de Deus. A cruz é o lugar onde podemos experimentar o sofrimento com alegria. A cruz é o lugar onde Deus e o homem se encontram. Você quer encontrar com Deus? Venha para a cruz. Você vai encontrar com Deus na cruz. Você vai encontrar com Deus na cruz. Agora, se você quer viver a revelia fazendo sua vontade, você vai estar sempre desviando de Deus. Você está sempre desviando de Deus. E aí nós precisamos compreender que o que Ele quer de nós, o que Ele tem para nós é o melhor. O que Ele tem para nós é o melhor. Eu tento às vezes burlar o processo. Eu posso tentar burlar o caminho, mas quando eu tento burlar, eu não experimento o melhor. Eu não vou experimentar o melhor de Deus quando eu tento burlar o caminho. E sobre ter alegria no sofrimento, eu queria sugerir que vocês assistam novamente a mensagem do Haroldo, quando ele ministrou aqui sobre a alegria do sofrimento, onde ele usa o texto de Tiago. Nós vamos até ler esse texto, mas ele tem uma mensagem, 40 minutos, falando sobre a alegria do sofrimento. Mas eu queria falar sobre a importância de nós não utilizarmos de atalho, mas nós andarmos pelo caminho que o Senhor nos propôs, o caminho que o Senhor colocou diante de nós. Então, apóstolo Paulo, ele faz algumas colocações: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Se eu for andar pelo caminho, porque aquele tempo, porque antes eu não estou andando no caminho. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Amém? Nós precisamos compreender, existe um caminho, a palavra de Deus nos propõe um caminho. O apóstolo Paulo fala sobre esse caminho, Tiago fala sobre esse caminho, Pedro fala sobre esse caminho, Jesus falou que ele era o caminho. Para onde? Para o Pai. Jesus não é um fim em si mesmo. As coisas não param em Jesus. Jesus quer nos levar para o Pai. Jesus aponta para o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então Jesus quer nos levar por esse caminho até o Pai. Então, é um desafio, mas infelizmente nós somos cercados por muitas coisas, por muitas cargas, por muitas distrações, por muitas ideias que nos faz
amenizar a realidade da palavra de Deus, você e eu não temos condições nenhuma de nos salvar. Você e eu não temos condições nenhuma de melhorar a nossa situação. É só por meio de Jesus. Salvação é por meio de Jesus. Não tenta fazer de contas. Não faça de contas, porque ninguém engana Deus. Não faça de contas. Ninguém pode burlar esse caminho. Jesus disse que Ele é o caminho. Jesus não é um caminho. Jesus é o caminho. É o caminho. É um caminho a ser trilhado. Existe uma forma de andar. Então, saltando do meio de todo embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia, salta agora do meio de todo embaraço, do meio de todo pecado. Salta, vamos saltar de todo essas coisas que nos prendem, essas coisas que ficam nos colocando cheio de mimimi. Ai, 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 ninguém toca em mim. Ninguém pode mexer comigo. É igual eu ouvi um irmão aí falar, cristão mimimi. Né? Meu irmão, para com isso. Para com isso. Imagina, Pedro chegou para Jesus com mimimi. Jesus olhou para ele e falou assim: para trás de mim, Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens. Com Jesus não tem mimimi, não. Tem uma filha minha que sempre lembra assim: eu vou te bater, porque eu quero te livrar do inferno. Não tem mimimi. É isso que a Bíblia diz. Usa vara para livrar o seu filho do inferno. Não tem meio caminho. Glória a Deus. Alguém falou amém. Aí, Clésio. É isso. É isso. Não tem, irmão, não pense que... Eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir. Você acha que Deus te entende? Não, Deus não te entende. Deus me entende. Você sabe o que Deus entende? Deus entende a luta. Deus entende que tem luta, sim. Deus entende que tem aflições, sim. Mas tem uma coisa que Deus tem convicção: Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Está entendendo o que eu estou falando? E muitas vezes as pessoas usam a frase Deus me entende para defender uma situação de pecado. Isto é engano. Isto é engano. Então, eu queria dizer que chegou a hora de pararmos de dificultar, dizendo que não fazemos a obra de Deus por causa disso, por causa daquilo ou por causa de pessoas. Para de falar que você não está servindo a Deus porque tem pessoas que estão te impedindo. Isso não é verdade. Porque o dia que você encontrar com Jesus, Ele vai perguntar para você. E Ele vai pedir contas do que Ele depositou em você. E eu quero dizer uma coisa para você. Você não vai ter coragem. Você não vai ter argumento para dizer foi esse ou foi aquele. Porque você vai entender. Porque um dia, Jó, que você leu pouco tempo atrás, ele achava que chegando diante de Deus, ele ia fazer um monte de perguntas. Ele iria chegar para Deus e falar assim: o Senhor vai me explicar por causa desse sofrimento que eu estou passando? Você vai ter que me dizer. E quando Deus apareceu para Jó, Jó falou assim: ai, 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 o que você quer perguntar, Jó? Nada, não, Jó. Você não quer perguntar mais, Jó? Não, não quero perguntar nada, eu já sei tudo. Ah, não, agora eu vou falar e você vai me responder. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Então, nós precisamos enfrentar o fato de que nós precisamos abrir mão do nosso conforto, da nossa vontade, dos nossos conceitos que nos fazem permanecer em posição infrutífera, estática e cômoda, que não leva o reino de Deus a avançar. Você sentado na sua casa,
você sentado nessa cadeira aqui, nesse salão, confortável, vindo uma vez por semana, você não está levando o reino de Deus a sério, porque pessoas estão indo para o inferno. Por que não pregamos o Evangelho? Por que não falamos do Senhor? Porque temos boas desculpas. Mas se nós olharmos para a cruz, se nós percebermos a proposta da cruz, as desculpas vão desaparecer. As desculpas vão acabar. Então, nós precisamos trabalhar duro em nosso espírito, nossa alma e no nosso corpo. Então existe um trabalho, irmãos, que o Senhor deu para nós. Não é Jesus que se nega por nós, somos nós que negamos a nossa vontade. Negue-se a si mesmo. Amai-vos uns aos outros. Servi uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Carregai as cargas uns dos outros. Quem faz isso somos nós, é você e eu, não é Jesus. Enchei-vos do Espírito Santo. Não é uma vontade própria de Deus, isso parte de você e de mim. Enchei-vos. Quem que vai se encher do Espírito Santo? Nós. Ações. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Às vezes nós ficamos procrastinando, ficamos enrolando, ficamos tentando sentir alguma coisa muito sobrenatural para poder agir, e não é isso. Precisamos ouvir de Deus, sim, precisamos ouvir a voz do Espírito, sim, mas existe uma ação que é nossa. Existe uma resposta que é nossa. Se a palavra de Deus diz perdoai as vossas culpas, é para perdoar. É para perdoar. E nós seremos colocados à prova para perdoar. Então, existe um caminho, via dolorosa, ela é real. Ela está presente. E para onde nós estamos indo, o mundo que está se configurando, é para que você não sofra. Mas eu quero dizer uma coisa: se nós vivermos o Evangelho piedosamente, nós seremos perseguidos. Se nós vivermos conforme a palavra de Deus, nós seremos perseguidos. Não tem como. E se eu ficar achando que o Evangelho de Jesus vai me proteger do sofrimento, porque Deus é bom, isto é engano. Porque o Senhor está mandando a gente morrer já. O Senhor está mandando a gente abrir mão agora. O Senhor está mandando nós nos prepararmos agora. Então, eu queria dizer que nós precisamos nos dedicar à oração. Nós precisamos nos dedicar à palavra, nós precisamos ceder à voz do Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Quem pode endurecer o seu coração é você mesmo. O diabo também pode endurecer o nosso coração? Pode. Mas nós também, por negarmos a cruz, muitas vezes, endurecemos os nossos corações. Então, se hoje ouvis a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. É isso que diz. É um caminho. É um andar diante de Deus. Algumas pessoas olham para a cruz e pensam assim: a cruz é um lugar de fracasso. Satanás também pensou. Satanás pensou que levando Jesus para a cruz seria o fim da obra de Deus. Satanás também pensou. Então ele excitou as pessoas, não sabendo ele que estava fazendo a vontade de Deus, não sabendo ele que estava sendo usado por Deus. Ele incitou as pessoas a crucificarem Jesus.
Mas na cruz é onde se inicia uma nova história. Jesus, na cruz, deu a luz a um novo povo. Jesus, na cruz, deu início a uma nova história. E quando Jesus ressuscita, ele aparece para os seus discípulos e diz assim: alegrem-se, alegrem-se. Jesus havia vencido a morte. E ele falou para os seus discípulos: alegrem-se. Então Pedro fala: alegrem-se nos vossos sofrimentos. Então ele fala sobre isso. E eu quero te incentivar a escutar esta mensagem que Haroldo pregou algumas semanas atrás. Abre sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 2. É um texto muito conhecido, mas nós precisamos nos exortar, nos estimular através da palavra de Deus. Versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se esvaziou, Jesus se humilhou, existindo na forma de Deus. Ele se esvaziou. Quem Jesus era? Quem Jesus era? Antes da cruz, quem Jesus era? Deus, pronto, resumiu tudo. Deus, Jesus era Deus. Agora vamos pensar um pouquinho mais. Ele era o Senhor do céu e da terra, ele era o Rei dos reis, ele era o Senhor dos senhores, ele era o Rei dos judeus, ele era o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o Sumo Pastor, o Comandante Supremo dos Exércitos dos Céus, ele era Emanuel, ele era a luz do mundo, ele era o Messias, ele era a Palavra de Deus, ele era tudo. Ele esvaziou-se disso. Ele esvaziou-se dessas coisas. Porque um homem não tem como ser tudo isso. Um homem não tem como ser isso que nós acabamos de ler. Um homem não tem como ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus se esvaziou de tudo isso para fazer a vontade de Deus. E nós às vezes ficamos assim: eu não quero abrir mão do meu conforto não, da minha poltrona amarela, né, Galdinho? Eu quero ficar na minha poltrona com a minha almofada. Né, Galdinho? Eu não vou lá no culto de evangelismo na praça não, porque eu quero ver Silvio Santos. Oh, Deus. Isso foi ruim, né? Vou assistir Netflix. Vou ver Amazon Prime. Né? Tem outras coisas mais espirituais para fazer. Eu não estou dizendo que você não possa ver filme, eu não estou dizendo que você não possa ver série, pelo amor de Deus. Não é isso. Não é isso. Eu li um livro, Quando a Corda se Rompe, um livro antigo, e o irmão desse livro, ele conta a experiência de que ele estava assistindo a liga, o jogo da liga final do futebol americano, e ele estava lá e o Espírito Santo veio e falou com ele assim: eu preciso que você interceda por tal coisa agora. Aí ele falou: Senhor, agora o final do jogo, como que eu vou parar aqui agora para eu poder interceder? Senhor, depois eu vou tirar 3 dias de jejum para orar por aquilo de lá. O Espírito Santo falou com eles: eu queria que você orasse agora por essa situação. E ele não foi. Ele terminou o jogo, e aí ele foi para o quarto e orou 1 hora, orou 2 horas, ele sentiu que o Espírito Santo não estava ali.
E ele orou mais 1 hora, e orou, insistiu, e ele percebeu que o Espírito Santo não estava ali. Aí ele falou: Senhor, o que acontece? Eu estou aqui, estou dedicando, já estou aqui 3, 4 horas, buscando a tua face. E o Senhor falou assim: eu não pedi agora, eu pedi aquele momento. Às vezes nós queremos que Deus se manifeste quando nós achamos que Ele tem que se manifestar. Não é assim. Não é dessa forma. Não é desse jeito. Então, depois da cruz, Jesus, Ele se tornou o nosso Redentor. Ele não tinha como ser o nosso Redentor se Ele não passasse pela cruz. Ele se tornou o nosso remidor, porque Ele passou pela cruz. Ele se tornou o Salvador das nossas almas. Ele se tornou o Cordeiro qualificado de Deus. Jesus se tornou o sumo sacerdote depois da cruz. Jesus cumpriu todos os desígnios e todas as ordenanças de Deus depois de passar pela cruz. Agora, quando nós olhamos, nós vimos 2 homens muito interessantes além de Jesus: Josué e Calebe. Quem foi Josué e Calebe? Desculpa, Jó e Calebe. Quem foi Jó? Jó foi o homem que, sem saber, escreveu o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Jó. A história de Jó é o primeiro livro da Bíblia. Ele se tornou, o Jó se tornou, não, Jó perdeu toda a sua fazenda, Jó perdeu todos os seus filhos, Jó viveu um conflito terrível com sua mulher, Jó, ele sofreu acusações, Jó foi mal interpretado, Jó sofreu o mau juízo dos seus amigos, Jó foi desprezado pelos seus empregados, Jó sofreu doença e passou pelo vale da sombra da morte, sentiu na própria carne, se coçando com caco de telha. A esposa dele falou: amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Jó passou pelo vale da sombra da morte. Jó ficou desfigurado pelo seu sofrimento. Jó ficou irreconhecível. E o que foi que Jó fez de errado? Alguém sabe? Nada. Qual foi o pecado de Jó? Alguém sabe? Não teve. Agradou a Deus moer Jó. Agradou a Deus moer Jesus. Agradou a Deus moer Jó. Agora, depois de passar pelo útero da cruz, depois de passar pelo sofrimento, Jó se tornou um general. Jó é comentado em todas as línguas, em todas as nações, como o homem que prevaleceu contra Satanás. Um homem que não citou nenhuma vez o nome de Satanás. O homem não acusou nenhum momento esse capeta que está fazendo isso, esse diabo. Não, meu negócio é com o Senhor. Meu negócio é com o Senhor. Meu negócio é com o Senhor. O meu negócio é com Ele. Ele não deu vazão, ele não deu lugar, ele não deu confiança nenhuma para Satanás. Jó ganhou autoridade para falar sobre sofrimento. Jó se tornou um verdadeiro patriarca da fé. Jó é um homem que viu Deus. Mas a Bíblia diz que, lá está dizendo que ele viu Deus, viu um redemoinho. Se ele viu, se ele não viu, se ele viu como é que foi e tal. Agora os meus olhos te veem, é isso que está escrito. Como foi, se tinha uma sombra, se tinha... Ok, não vamos entrar nesse argumento teológico agora. Calebe
um homem que lutou no deserto 40 anos, um homem que creu contra a esperança, um homem que esteve ali do lado de Josué o tempo inteiro, mas foi escolhido depois de 40 anos no deserto para conquistar a terra. Caleb se tornou um exemplo para as gerações em Israel. Um homem de 85 anos que empunhava a espada. Chegou para Josué e falou assim: eu quero conquistar essa montanha. Josué olhou para ele e falou assim: vai. E todo mundo que estava com Caleb falou assim: nós vamos juntos. E ninguém reclamou quando Caleb disse: eu vou conquistar essa montanha. Por quê? Porque Caleb era um homem que havia passado 40 anos no deserto. Caleb foi um homem que experimentou a morte no deserto por 40 anos. Então presta bem atenção, irmãos. Deus vai nos levar por um caminho de provação para nos levar à aprovação. Deus vai nos levar por um caminho de sofrimento para nos colocar num degrau mais alto. Não busque atalhos. Não busque atalhos. Deus promete dar autoridade para aqueles que andam com Ele. Você multiplicou os talentos? Sobre 5 cidades eu vou te colocar. Vou te dar autoridade sobre 5 cidades. Eu vou te dar autoridade sobre 10 cidades. Depois que nós passamos pela prova, o Senhor nos leva a um patamar mais alto. Mas Ele é quem faz isso. Como foi que Jesus passou pela cruz? Olhando o gozo que lhe estava proposto, olhando além da cruz, olhando o caminho para onde ele estava indo. Então, ser qualificado para uma posição mais alta vai nos levar a uma condição de sofrimento mais rigoroso, mais extremo, para que nós representemos o Senhor exatamente como Ele é. Agora, eu gostaria de falar mais uma coisa com os irmãos. Existe uma palavrinha muito importante em Hebreus 12:1. Abre sua Bíblia comigo, Hebreus 12:1. Que nós precisamos atentar para isso. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então nós precisamos praticar a perseverança. Precisamos aprender a ser perseverantes. Às vezes nós desistimos. Quem já plantou alguma coisinha sabe que precisa ser perseverante quando lança semente na terra. Eu estou plantando alguns tomates em vasos, e eu semeei, e eu reguei, e eles estão crescendo. E eu falei todo alegre ali para o Carlos hoje, assim, eu já coloquei estacas, porque eles estão evoluindo. E às vezes dá aquela praguinha, a gente vai lá e usa um remedinho assim, natural, que a gente aprendeu e tudo, e fica perseverante. Você tem que perseverar. Né? Tem um amigo que ele fala assim, viver da terra nunca mais. É muito difícil. É muito difícil. Sim, mas nós precisamos aprender a ser perseverante. Eu não estou querendo viver da terra, não. Estou só contando uma experiência, tá? É perseverança. Perseverança. Jesus falou, ao vencedor, eu lhe concederei
que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, para nós nos tornarmos um vencedor, nós precisamos perseverar, nós precisamos avançar, nós precisamos permanecer, nós precisamos continuar, nós precisamos olhar firmemente para Jesus. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Em Apocalipse, João falou sobre o trono, está assentado no trono. Aqui, o autor de Hebreus, creio, apóstolo Paulo, está falando sobre estar assentado no trono. Jesus quer nos levar a assentar no trono juntamente com Ele. Mas Ele fala sobre vencer, Ele fala sobre perseverança. Eu não estou dizendo que você não possa chegar para o irmão e dizer assim, ai, está difícil, me ajuda. Claro, irmão, Jesus foi ajudado. Jesus recebeu ajuda. No caminho da via dolorosa, um homem foi designado para ajudar Jesus a carregar a cruz. O que isso significa? Que eu preciso de irmãos para carregar a cruz. Eu preciso do Galdino, eu preciso do Maurício do meu lado, eu preciso do Pedro, eu preciso do Tadeu, eu preciso do Tiago, do Jonatas, eu preciso do Gabriel, eu preciso do Lucas. Eu preciso de irmãos do meu lado. Eu não vou conseguir sozinho. Quando a sua esposa diz para você, homem, procure ajuda. Não seja durão. Nós homens nos perdemos com o GPS e a mulher fala assim do lado, pergunta, para quê? Eu sei. Com o GPS na mão. A gente errou e a esposa logo fala, pede ajuda. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Pede ajuda. Precisamos pedir ajuda. Precisamos ter pessoas do nosso lado. Entende por que nós falamos sobre reunir numa casa? Entende por que eu estou falando que a gente precisa ter pessoas com quem nós podemos comungar, partir o pão, partilhar a mesa? Eu preciso falar sobre as minhas lutas. Recentemente, eu li uma frase e eu repeti isso numa conferência. Aliás, eu escutei isso, li isso, uma coisa assim. É melhor eu confessar minhas lutas do que ter que falar sobre os meus pecados. É melhor eu confessar as tentações. Estou sendo tentado. Estou passando por luta nisso. E eu vou ter ajuda. Eu vou ser ajudado. Do que ficar bancando o durão e depois cair em pecado. Porque daí a palavra me ensina a confessar os meus pecados. Mas se eu confesso as minhas lutas, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Amém, irmãos? Eu preciso de irmãos do meu lado. Alegrem-se! Jesus começou uma nova geração através do sangue do Cordeiro, através do seu sangue. Jesus saiu do sepulcro e falou: alegrem-se. Ele começou a igreja. Alegrem-se. Não sou eu que digo isso, Ele disse isso. Então precisamos olhar firmemente. Olhar firmemente é correr a carreira com perseverança. O que é perseverança? Perseverança é quando a nossa fé é provada. Quando a nossa fé é colocada à prova. Então nós somos levados a perseverar. Então a nossa fé é provada. O irmão Bob Sorge, ele escreveu um parágrafo sobre perseverança. Eu queria ler, é de uns irmãos que construíram esse texto. A perseverança. Esta é a rainha das virtudes.
A base da virtude, o refúgio da tranquilidade, é a paz em tempos de guerra, calma em águas agitadas, segurança no meio da traição e perigo. Ela faz com que aqueles que praticam se tornem mais duros do que o aço. Nenhuma arma ou arco, nenhuma tropa turbulenta ou progressivas máquinas poderosas, nenhuma lança ou flecha pode agitá-la, nem mesmo o anfitrião dos espíritos malignos, nem mesmo a gama escura de poderes hostis, nem mesmo o próprio diabo, posicionado com todas as suas armas e instrumentos, terá o poder de ferir o homem ou a mulher que conquistou essa virtude por meio de Cristo. Sermos perseverantes, não negarmos a cruz, não negarmos a oportunidade de abraçarmos a cruz, não negarmos a oportunidade de passarmos pela cruz. Irmãos, cruz é um lugar de passagem, porque quando nós permanecemos nela, nós vamos nascer de novo, nós vamos experimentar um novo nascimento numa outra dimensão, de uma outra forma. Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Então, várias provações, inúmeras, de vários jeitos, de várias formas, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então, o que é perseverança? A provação da fé. Nossa fé é aprovada. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, tenham por motivo de grande alegria passar por várias tribulações. O Marquinhos estava aqui falando sobre um momento de tribulação. Foi um momento de angústia. A esposa volta para casa ou não volta? 3 filhos, e aí? Você pensa que isso não passou? Estou enganado, Marquinhos? A esposa com uma embolia pulmonar, como é que fica? A mente só fica pensando na louça? É o de menos, não é verdade? Será que volta para casa? Vale da sombra da morte. Passa por um infarto de repente, né, Sueli? Que coisa! Vale da sombra da morte. Várias. O que nós vamos fazer? Abandonar a Cristo por causa da prova? Vamos abandonar o nosso Senhor por causa da luta? Ou vamos olhar para o Senhor? Ou vamos esperar no Senhor? Ou vamos contemplar no Senhor? Vamos contemplar o Senhor. Então, o versículo 3 diz assim: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. O Senhor vai nos levar a ser uma igreja perfeita. O Senhor vai nos levar a ser uma igreja inteira. Satanás vai lutar por todos os meios, ele não vai achar brecha para nos atingir, para nos atacar, porque nós seremos mais duros que o aço. Ele vai vir contra nós, vai bater e vai cair. Ele não vai poder contra a igreja. O Senhor está nos forjando, o Senhor está trabalhando conosco. Irmãos, Abacuque 3,17, para terminar. Eu falei que só queria falar mais uma coisa, agora é para terminar, ok? Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar sobre as minhas alturas ou nos lugares altos. Amém, queridos?
É o Senhor que nos faz andar nos lugares altos, ainda que. E eu estava conversando com a Rebeca esta semana, eu falei: Rebeca, me passa aquela oração que você escreveu lá no Ore. Eu não sei o que aconteceu, eu perdi. A Rebeca fez uma paráfrase dessa de Abacuque 3,17, e eu gostei muito dessa paráfrase que ela colocou lá no Ore. Ela escreveu assim: ainda que a medicina não resolva, nem haja solução para as nossas dores e problemas, ainda que decepcione a solução dos homens e as situações pareçam não se resolver, ainda que nossas esperanças tenham sido arrebatadas e não tenhamos fé suficiente, ainda que as dores gritem mais altos que a nossa fé, ainda que não consigamos ver a luz no fim do túnel, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei num Deus da minha salvação. Ainda que, irmãos, ainda que, amém? O Senhor nos propõe um caminho de cruz, ainda que os homens nos decepcionem, ainda que a medicina não resolva o nosso problema, ainda que o patrão não nos reconheçam, ainda que o meu vizinho coloque música muito alta, ainda que a minha esposa não me entenda, ou o meu marido não me entende, ou os meus filhos não me obedecem quando eu quero, ainda que... Se os seus filhos não te obedecem quando você quer, é porque está faltando vara. Então, assim, ainda que, amém, irmãos? Ainda que a terra trema, ainda que os montes não floresçam, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ainda que, nós precisamos perseverar no Senhor. Amém? Vamos perseverar no Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos adorar Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por sua bondade, por sua misericórdia. Vamos bendizer o nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos estar alegres do Senhor, mesmo quando somos provados, ainda que aflições nos cerquem, irmãos, ainda que aflições nos cerquem. Oh Deus.